Muito bacana. Magrécio, você teve no Sul ou acompanhou pela TV? Acompanhei pela TV. E aí, cara, o que você achou do jogo ontem? Foi um jogo bem aguerrido das duas equipes, um Internacional fraco, bem fraco. Mas o São Paulo ele fez o mínimo pra vencer ali. Eu acho que o time, individualmente, nenhum jogador ofensivamente mostrou algo, nossa, magnífico, mas todos os jogadores lutaram e conseguiu, contra o fraco, o Internacional conseguiu fazer os 2 gols. Depois, nos 40 minutos do segundo tempo, teve aquele lance de pênalti lá que a gente pode discutir se foi ou não, mas o São Paulo conseguiu a vitória. Você não foi pra Porto Alegre, não, né? Não fui. Você Sabe por não que eu não mais fui? o mesmo, Sabe né? por que eu não fui? Porque você disse que estava muito caro. Deu essa Tá desculpa aí. muito caro. Nossa, eu fui ver o preço, assim. Ah. Quem comprou antes, sem definir ainda a data, porque o que acontece? Sai a tabela até o fim. A gente já sabe a sequência dos clubes que o São Paulo vai jogar. Só que você não sabe a data precisa dentro daquele período. Então, por exemplo, tem jogo no meio da semana que você não sabe se é terça, quarta ou quinta. E piora porque o São Paulo tem Copa do Brasil e também tem Libertadores. E fim de semana também. Então você não sabe se o jogo vai ser na segunda, se vai ser no domingo ou no sábado. Então tem gente que arrisca e compra sem saber a data exata. Então, por exemplo, se o jogo é segunda, ferra. Por exemplo, eu me ferrei no jogo contra o Flamengo, porque o jogo deveria ser domingo, um São Paulo e Flamengo deveria ser domingo, e o jogo foi antecipado para sábado. E aí eu perdi porque eu tinha compromisso no sábado à noite, tinha que fazer o Tricolor Run, etc. E quando você não vai pro Sul, elas te ligam muito falando por que você não vem? Ninguém me liga. Mas sabe quem me liga? Não. É a Parrilha del Sur, que é a melhor churrascaria que existe em todo o Brasil. Fica lá no Rio Grande do Sul. Tem uma... É verdade, cara. Não dá risada, não. É verdade. Parrilha del Sur. Eu não tô rindo de você falar do Parrilha del Sur. Tô falando que é o seguinte, Sombra, a gente tem visto o Perrone falar a respeito. Não, porque a viagem pra Porto Alegre tá R$2.000, isso aqui. A viagem, o valor da viagem perto do que ele gasta na Tia Carmen, você tá de Gruta Azul, é nada. Vocês ficam me comprometendo. Eu já fui bastante na Tia Carmen e mais ainda no Gruta Azul. Qual que é melhor? Gruta Azul, 10 vezes melhor. 10 vezes Top. melhor. E eu já encontrei chefe famoso saindo do elevador quando eu tava entrando. A gente fez aquela cara, né? Tipo, não dá nem pra falar, assim. Mas isso já faz muito tempo. Isso faz... Aí, ó. Faz muito tempo. Mas assim, E aí por isso que eu não fui, porque eu fui ver 2 semanas atrás, R$2.000, ida e volta. Mas eu acho com mais 500 você vai pra Miami, Sombrar. Mas parece que não foi só você que não foi, né? Porque até os colorados não foram. Deu 11 mil pessoas, 11 mil, e que me parece que assim, o Inter não tá numa posição confortável do campeonato pra torcida soltar a mão, hein? Mas o que aconteceu? Torcedor internacional, eu imagino que ele... o Internacional empatou com o Vasco, um resultado ruim, e aí ele perdeu do Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil lá. Então o torcedor do Colorado entre aspas, já sabia que o jogo de volta, que é nessa semana, é mais importante que o brasileiro para eles. E vou falar que é importante por quê? Porque se o Internacional perder a Copa do Brasil, já era. Porque Libertadores, acho que contra o Flamengo, vai ser muito difícil passar. Então a chance do Internacional é na Copa do Brasil. Então o foco é na Copa do Brasil. Como eles já deduziu que o time seria, no mínimo, muito mexido, como foi, e ele acabou não comparecendo. Mas assim, 11 mil pessoas não enche nem a Vila Belmiro, né? Esse que é o problema. Assim, o São Paulo, com pouco público, hoje em dia é 30 mil. 30 mil a gente discute se é um público ruim ou bom, né, no Morumbi. Agora, 11 mil, se tivesse no Morumbi 11 mil pessoas, era como se não tivesse ninguém hoje em dia. Morumbi anos 80, né? Não, anos 90. Anos 80 era menos ainda, Sombra. Você foi comigo, tinha 400, 500 pessoas em alguns jogos no Morumbi. Sim. Era, assim, a gente via as torcidas organizadas, era uma manchinha de 15 pessoas. Eu cheguei no Morumbi numa quarta-feira à noite, de frio, sei lá, 10 graus, onde nem abriu a arquibancada. Então, as organizadas foram lá pras terras. A gente reclama hoje em dia que demora para abrir a vermelha, por exemplo. Naquela época lá, nem corda botavam para a torcida adversária. Por exemplo, São Paulo e Grêmio. Eu fui num São Paulo e Grêmio com 600 pessoas. A torcida do Grêmio ficava onde fica hoje porque era tudo cimentão, você podia andar em qualquer área. E a torcida do Grêmio ficava onde fica a Independente hoje. E aí tinha Dragões, aí a Independente, TUSP no meio. Era bem centralizada a Independente. Isso. Ao lado direito era TUSP. Ao lado esquerdo era a Juventude. Ao lado da Juventude, a Dragões. Você lembra da Orgasmo Tricolor? Que ficava mais
pra esquerda ainda. O Grécio ri, mas ele é novo, ele não lembra. Você não Nem- pegou. Nunca nem vi. Você não pegou essa torcida orgasmo tricolor, Nunca né? ouvi falar. O Sombra lembra. O Marcão não. Lembro. O Marcão lembra de outras coisas, Ah, falando mas- de orgasmo. Não sei, a Falange, Agitava bastante, Sampa Show, Agitava bastante. Metal, comando metal. Metal Tricolor. Orgasmo tricolor agitava bastante. Porra, se agitasse, saía tudo Mas- quanto Pô, mas que nome de torcida também, pelo amor de Deus, Agora, mano. assim, E era uma gosma, assim, era a camiseta, atrás orgasmo tricolor e tinha uma gosma. Você lembra, Sombra? Tinha Ô, mano, pelo amor de Deus. um Mano. espasmo, Você assim. tem a camisa até hoje, ô Não tenho, mas se procurar aí no Google vai achar. Talvez Sai ache. daí, mano. Acha sim, com Mas- certeza. até como disse o Grécio a respeito do jogo, não foi nem um futebol exuberante. Mas o que me deixa feliz de ver o São Paulo é o seguinte: é um time bem postado em campo, com uma solidez defensiva muito boa, e mesmo quando não tá jogando ofensivamente um grande futebol, vai lá, é uma bola parada, acerta, né? Até o Arboleda no intervalo ele disse, né? O treinador faz muito treino de bola parada, a comissão técnica muito treino. Me chama a atenção que, por exemplo, o gol do Bobadilha, né? Foi um belo gol. Olha lá. Olha aí, já acharam aí, ó. Então, e o gol do Bobadilha foi um belo gol. Então você vê, pô, um jogador que assim, você fala, cara, não tava um jogo fácil de fazer gol, né? Mas, pô, o cara chega lá, acerta. Quando as coisas estão começando a funcionar bem, o cara começa. Foi um belo gol. Acerta chute difícil. Então, assim, não foi um grande futebol. Mas um São Paulo sólido que não deixa o torcedor, tipo, passando muito susto. O São Paulo abriu 2-0, né? Sim. São Paulo chegou a abrir 2-0. Eu acho que se fosse alguns jogos atrás, a gente nem imaginava. Se Se fosse alguns jogos atrás, não faria 2-0. Sim. Há 10 jogos atrás, se alguém falasse que o São Paulo ia vencer 3 pontos, 1 ponto no Sul, tava feliz. Não, pô, esquece, né? De jeito nenhum. Mas sabe tem 3 coisas que eu gostei bastante desse jogo. Uma delas, assim, o Grécio falou bem, o Internacional tá mal. Só que é o Internacional e no Beira-Rio, em Porto Alegre. E a gente aqui, eu e o Marcão, a gente fez, acho que com o Caio aqui, a gente fez uma tier list aqui de candidatos, favoritos ao título, brigar. Lembra, Marcão? Sim. O Internacional ficou entre o favorito e o candidato ao título. Ele ficou entre lá o Flamengo e o Palmeiras e o G6. E os G6. Por quê? Porque o Internacional, ele tem bons jogadores. Tem. Ele tem muito bons jogadores. Ele tem um dos melhores meias do campeonato. Então, para mim, o primeiro ponto é o adversário. O adversário, por mais que esteja com mexido, reserva, etc., é muito difícil ganhar lá no Beira-Rio. Tanto é que a gente só ganhou com o Crespo, lá, na outra vez que ele veio. Então isso já é uma coisa boa. Por exemplo, Juventude também é muito difícil. Só que o Juventude é diferente do Internacional. Então eu valorizo muito mais. 3 pontos são 3 pontos, nos dois. Mas eu valorizo muito essa vitória. Outra coisa que eu acho muito legal desse jogo, apesar de não ter sido um jogo plasticamente bonito, etc., mas é isso que a gente vai encontrar na Libertadores. Realmente. É esse tipo de jogo que a gente pode encontrar lá na Colômbia, é esse tipo de jogo que a gente pode encontrar, por exemplo, em Quito. Então, o São Paulo conseguiu, eu vou resumir o que você falou, Sombra, o São Paulo conseguiu desenrolar um jogo que não era um jogo fácil, não era um jogo de muitas oportunidades. Né? O jogo plástico é aquele jogo que tem muitas oportunidades, né? Mas esse é um jogo que é um teste para Libertadores, que eu achei que o São Paulo passou muito bem, porque encontrou soluções para vencer. Uma das soluções, escanteio, bola parada, Bobadilha, a outra também bola parada, Sim. mas Bobadilha não, desculpa, Arboleda, mas o segundo, Bobadilha, um cara que não estava jogando, estava meio escanteado e é um jogador de seleção, gente, então não deveria ser tão ruim assim. Mas assim, hoje a gente fala, jogador de seleção. Antes do Crespo, a gente fala assim, seleção do Paraguai, vai pro inferno. Pois é. Então, mas esse desenrolar de jogo para Libertadores eu achei muito bom também para quando a gente for jogar uma Libertadores. Mas não tinha uma configuração, né? Não tinha torcida. Não, sim. Eu não tô falando time eu não tô falando da atmosfera, eu tô falando do jeito do jogo, que é um jogo eles tinham muito desfalques, hein? mas é mesmo assim um jogo muito pegado, um jogo muito trombado. No Ambiente, começo né? tinha falta pra caramba. Muita falta. Muita Ah, falta. mas time do Roger Machado, gente. Vocês estão esperando o quê? O Internacional tava no grupo do Atlético Nacional, não foi? Tava no grupo, ficou em primeiro, vai pegar o Flamengo que ficou em segundo. E a terceira coisa que eu achei muito, muito boa, parece pouco, mas não é, o Crespo botou os titulares.
Porque a estratégia, pra mim, foi perfeita. Porque provavelmente eles sabiam que o Inter ia vir meia bomba. Provavelmente, até por conta dessa necessidade do Inter de fazer o resultado na Copa do Brasil pra salvar, entre aspas, o ano. E aí, o Crespo pegou. Não, vamos entrar pra jogar, pra ganhar, porque depois você tem um jogo de Copa do Brasil. A gente tem a vantagem, mas tem que jogar também. Mas depois você tem 2 jogos entre Libertadores que você pode dosar agora que você tem todos esses pontos. Mas a Libertadores é semana que vem. Então, mas você tem o jogo contra o Vitória Sim. antes e contra o Sport depois. Sim. Então são 2 jogos, Sombra, que se você não tivesse pontos no Campeonato Brasileiro, Putz, esse é embaçado. você não ia poder, você ia ter que optar pelo brasileiro. A gente estava aqui, lembra? A gente estava Claro, precisa focar no brasileiro. Hoje, com essas 4 vitórias seguidas, mais um empate contra o Bragantino, o São Paulo pode dosar contra o Vitória e o Sport, e mesmo assim, a gente tem uma confiança de que o time pode render. Por quê? Por conta do técnico. Né, Marcão? Com certeza, né? Eu acho que o Crespo vem fazendo bem essa mescla, né, de jogadores aí tentando evitar lesões. A gente viu aí o Wendel, por exemplo, contra o Atlético Paranaense sofrendo uma lesão muscular, e mesmo com o lance de preservar alguns atletas, às vezes acaba acontecendo, né? Então acho que o Crespo, até por uma questão física, ele vem priorizando aí realmente quem tá melhor, mais cansado, vamos dizer assim, mas eu não vejo com bons olhos aí preservar também, colocar time reserva contra o Sport e contra a Vitória não, Perrone. Acho que são 2 jogos que se o São Paulo conseguir fazer 6 pontos, já pode pensar em G6 aí, quem sabe até encostar ali no G4, né? Pensando na possibilidade de se manter naquele pelotão que briga ali por Libertadores, ou mesmo uma pré-Libertadores, dependendo do que acontecer, um cenário ali de Bahia, por exemplo, ganhar a Sul-Americana, tá lá em cima no Campeonato Brasileiro, abre mais uma vaga direta, algum brasileiro vencer a Libertadores aí também, abre mais uma vaga direta para o Campeonato Brasileiro. Então acho que é importante o São Paulo se manter nessa zona de classificação, para caso não venha nenhum título de Copa, por exemplo, tá garantido na Libertadores do ano que vem. Mas eu acho que os últimos jogos mostrou que o São Paulo tem pelo menos ali uns 2 times ajeitados pra jogar. Porque sai Luciano, entra Ferreirinha. Sai o meio-campo com Alisson, entra Rodriguinho. A zaga ali já tem uns 4 zagueiros pra jogar com 3 ou 2. Aí a lateral esquerda, que agora é o problema com o Wendel, e a lateral direita, Cedric e o Mike, que entrou na última partida. Então acho que o São Paulo já tem uns 2 times ali. Não vou falar que é igual. Confiança. Não dá pra você botar um time em reserva inteiro pra jogar. Ah, não, Então, dá pra mesclar pra igual mesclar, dá pra. Eu acredito que dá sim, pelo trabalho que o Crespo tá fazendo, Sombra. E outra coisa, Marcão, o problema é que o São Paulo ele marca homem a homem, né? O Crespo ele faz marcação homem a homem, intensidade o jogo inteiro. Ontem ele falou sobre isso, né? O time foi intenso o jogo inteiro. Com esse elenco do São Paulo, e eu digo que é um elenco limitado porque a diretoria não trouxe reforços, não sei se vai trazer, acho que não vai, porque não tá conseguindo, né? O lateral e o meia que quer. Conseguiu o Tapia, né? Conseguiu o Dineno, mas lateral é importante, um meia é importante também pra rodar. Mesmo com a ascensão do Rodriguinho, você acha que precisa correr atrás desse meia? Um pouco o Lucas tá à disposição novamente. Sim, o meia não, mas o lateral eu acho que é importante. Prioridade. O lateral, você tem 2, sendo que, assim, tipo, ó, a gente fala mal aqui do Cedric, mas se machucar, ferrou, né? Mas eu acho assim, a minha pergunta pra vocês é o seguinte, com essa marcação homem a homem, com a intensidade que a gente tá vendo nos jogos, os jogadores se doando, o técnico mudou o perfil o perfil de jogo, né? Essa marcação não é por zona, né? É por homem a homem. Até onde o São Paulo vai chegar? Fisicamente falando, que eu tô falando. Por isso que eu tô falando assim, eu também não queria, pra mim, cara, tinha que ir contra o Sport, contra o Vitória, tinha que ir pra passar o carro. Mas eu creio, até pelo que o Grécio falou, que a gente tem 3 ou 4 jogadores que a gente pode mudar pra poder preservar fisicamente, não é botar o cara pra férias, não é isso. Mas preservar fisicamente e ainda conseguir um bom resultado.